Estamos de volta com mais um Além da Notícia, direto de Brasília. É um prazer entrar na sua casa. Olha, sempre um programa com algum tema de atualidade. Hoje nós vamos tratar do tema transmissão da vida. Qual é a vocação do casal? Do interesse de todos nós, com certeza. Para conversar conosco sobre este assunto, nós temos aqui o padre Rafael Fornazieri, que é assessor de comunicação, ou melhor, assessor da Comissão de Vida e Família da CNBB. Bem-vindo, padre Rafael, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês nesse programa Além da Notícia. E temos também a doutora Elizabeth Kipman, que é médica ginecologista, especialista em logoterapia, diretora do CIEB, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética do Hospital São Francisco, em Jacareí. Ela também é membro da Comissão de Bioética da CNBB. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Muito obrigada, todo prazer. Olha, o tema é agradabilíssimo. Transmissão da vida, qual é a vocação do casal? Padre Rafael, transmissão da vida, o que se entende por isso? Mas pode se entender muita coisa, né? Porque a riqueza da vida nos faz refletir muito sobre ela e quando a gente se volta para esse tema, para o seio do casal, o seio da família, a gente imediatamente se coloca diante desse mistério que é a vida e se pergunta, mas de fato, os dois estão ali se unindo, mas a fonte da vida nos vem de onde? Né? Qual é a fonte primeira dessa vida? E para nós, em todo caso, que cremos, a gente vai pensar logo na fonte primeira de todas as coisas, que é o próprio Deus. Né? Por isso a gente vai relacionar esse tema da transmissão da vida com Deus e com a vida que nos vem de Deus. Naturalmente, alguém que é especialista em bioética tem também um ponto de vista agora científico, né, doutora? Eu até, pegando esse gancho que o padre colocou, eu diria assim que, inclusive, pela própria natureza humana, a pessoa se realiza com a fecundidade, seja na vida, na sua vocação específica. Então, como viver a fecundidade numa vida celibatária, numa vida onde não existe o compromisso interpessoal homem e mulher, né, particular. É impossível a pessoa humana se realizar ou caminhar para uma realização plena sem viver a plenitude da fecundidade de alguma forma, que só se acontece nesse caminhar de plenitude em Deus mesmo. Doutora, e na visão da ciência, a transmissão da vida, o que se entende por ela cientificamente falando? Cientificamente falando, todos os livros de biologia, todos os livros de medicina colocam claramente que a vida de um novo ser humano começa com a união do espermatozoide e o óvulo. Não tem livro que não coloque isso, não é? Se não acontecer a união do espermatozoide com o óvulo, não acontece essa novidade biológica, que é um novo ser humano na sua identidade biológica própria. Agora, a partir desse momento acontece um desenvolvimento que, se não for interrompido de alguma forma, vai continuando até o momento da sua morte. Não vai, nessa evolução, acontecer da vocação biológica mudar e do encontro de um óvulo, um espermatozoide humano, surgir um legume, um pepino, um animal. Não. O início de um novo ser humano começa aí, não tem dúvida. Agora, quando começou a vida na Terra, isso ninguém sabe direito, né? Exatamente como a vida, de um modo geral. Nós estamos falando da vida de um novo ser humano. Já vou começar agora entrando no assunto quente, padre Rafael. Um dos maiores jornais aqui da capital federal trouxe recentemente em sua primeira página, um caderno especial de domingo, a seguinte manchete. Casais recentemente casados preferem não ter filhos. Isto é, eu não lembro agora a porcentagem, mas uma grande porcentagem dos casais casados recentemente estão optando por não terem filhos. Qual é a vocação do casal? Essa é a pergunta que acredito que todos devam se fazer de fato, né? Acho que, em primeiro lugar, o próprio casal deve se fazer essa pergunta, porque isso toca uma questão existencial. De fato, nós já temos a experiência, o próprio casal teve essa experiência de filiação, ou seja, se referem a seus pais, tiveram pais, para existirem, tiveram que ter, né, os pais que os gerassem. Portanto, na sua própria existência, deveria haver um questionamento, uma busca de sentido da sua vocação como um todo.
talvez no momento da união se aborde alguns elementos dessa união, da união conjugal, do matrimônio em si, dos elementos práticos, logísticos, materiais, mas talvez a questão da vida em si, mais uma vez, como a gente falava agora há pouco, da transmissão da vida, talvez seja um elemento que deva ser mais abordado, aprofundado, né? Porque aí a gente pode até descobrir, fica difícil às vezes, porque as pessoas vão dizer, mas estão nos julgando, né? Mas talvez pode haver um bloqueio, né? Talvez pode haver uma certa dificuldade da parte de um ou do outro, né? E penso que isso não seja uma questão de julgar, digamos, em termos morais, até a atitude da pessoa, mas antes de fazer um julgamento moral, uma questão de se avaliar mesmo na sua vocação, na sua composição biológica, né? Como a doutora colocava agora há pouco também, o homem e a mulher são preparados para isso, né? A mulher, todos os meses, é preparada para acolher a vida, né? E o homem pode depositar uma sementinha, né? Que vai dar início a uma nova vida. Então, por quê? Acho que deveria haver uma pergunta profunda aí, né? Que movimento é esse, doutora Elizabeth? Que movimento social ou cultural é esse que está acontecendo, que a gente percebe esta nova filosofia de vida? Dentro da nossa cultura, sobretudo ocidental, essa insistência para aquilo que é chamado, o dirigido, forçado como realização pessoal, que é o pensar em si, é o individualismo, é o egocentrismo, é a negação de qualquer coisa que diminua um prazer ou aparente qualidade de vida, que seria aproveitar ao máximo tudo aquilo que possa vir, inclusive de um desenvolvimento intelectual, profissional, né? O que o filho atrapalharia. Eu queria até dizer que nos anos 69 e 70 foi apresentado num congresso populacional por Berelson propostas para controle de fertilidade. E entre essas propostas tinha alteração da família como ela era constituída até agora e aumento e incentivo do desenvolvimento intelectual profissional da mulher. Quer dizer, a mulher tem que se desenvolver intelectualmente, profissionalmente, como quiser, conforme a vocação que ela pensa. Mas, infelizmente, nós, né, somos, sem saber, manipulados também em direção justamente para conseguir o que está se conseguindo agora, uma diminuição da natalidade. Isso é realmente comprovado por trabalhos e documentos que isso acontece. Junto com uma possibilidade da gente se acomodar em menos trabalho, em centralizar mais a vida numa proposta, por exemplo, de sucesso social. Agora, interessante que isso traz, essa colocação, uma outra colocação, padre. Também revista apresentou à época, e outras revistas, agora nesse mês de março, que as mulheres no Brasil estão deixando para mais tarde o desejo de maternidade, ou a realização da maternidade. Às vezes até acham que não tem o desejo da maternidade, ele surge depois de um desenvolvimento profissional. E com a idade vai se tornando mais difícil a geração espontânea, né? E daí começa a apresentar os conflitos aparecem com muito maior força do direito ao filho. Quer dizer, também não existe um direito ao filho, nenhum direito sobre o filho, tanto para eliminá-lo pelo aborto ou para tê-lo a qualquer custo. Isso está acontecendo. A palavra de Deus, eu me lembro bem, o Salmo 126, diz, o filho, vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. E quando alguém começa a pensar que o filho atrapalha, nós estamos fazendo um movimento na direção da contramão. Na verdade, é um desafio muito grande sempre a relação, né? Já para se ter uma relação a dois, já está se tornando cada vez mais um desafio. Ou seja, você compartilhar a vida, compartilhar justamente responsabilidades e entrar num certo confronto de uma forma positiva com o outro,
tem se tornado cada vez mais difícil numa sociedade como a nossa, que é cada vez mais individualista e que pretende etiquetar um certo autonomismo que seria uma suposta independência total de tudo e dos outros, eu seria totalmente independente. Mas essa independência total não existe. Nós somos... Cada um no seu quadrado. Exatamente, cada um no seu quadrado. Isso não existe. Na verdade, nós somos interdependentes o tempo todo. Nós temos sim uma autonomia, claro, mas essa autonomia ela é relativa. E quando entra a questão dos filhos, mais ainda vamos ver a questão da relação, da responsabilidade, do desafio que o outro me coloca, porque me interroga, me questiona, né? E às vezes me incomoda, porque vai exigir de mim mesmo, como a doutora colocava, depois vai exigir do meu tempo que eu consagrei para um aperfeiçoamento profissional, intelectual, e eu não quero perder isso. Então, aí entra toda a história também de aceitar as perdas da nossa vida, que todos nós temos, né? O fato de deixar o filho partir de casa a um dado momento é uma certa perda, né? Deixar que ele seja independente, mas e outras na vida, né? Deixar que alguém parta com a sua morte. Então, ou seja, abrir mão também daquilo que a gente tem de muito precioso para acolher o outro, dar espaço para o outro é muito necessário, né? Nós vamos criando talvez castelos, grandes castelos no nosso terreno, e depois não tem espaço para nenhum outro castelinho de alguém que chegue ali para colocar a sua presença, as suas marcas. Então, essa é a grande questão para nós. Bem, e aí nós chegamos naquele ponto que a doutora Elizabeth agora há pouco nos trouxe. Chegamos ao ponto em que, naturalmente, a natureza age dentro de um homem, de uma mulher madura, e ele sente a necessidade, ele sente o desejo de ter o filho mais tarde. E aí ele descobre que naturalmente já ficou difícil e parte para uma fecundação artificial, uma reprodução artificial. Doutora, primeiro de tudo, por quais razões alguém parte para uma fecundação artificial? Olha, existe uma estatística aproximada no mundo todo de que em torno de 2 a 6% de todos os casais têm dificuldade para a fertilidade, né? E a Organização Mundial de Saúde já há alguns anos colocou isso como uma doença e por isso os casais têm direito de serem tratados e de receberem assistência para isso. Então isso de modo geral o problema de fertilidade ou de infertilidade, né? Agora, esterilidade é um pouquinho diferente. Existe a possibilidade de engravidar e perder sempre ou nem conseguir engravidar. Tem pequenas diferenças aí, né? Agora, a fecundação, a reprodução artificial ou assistida, justamente teve a sua justificativa inicial de desenvolvimento para resolver esses problemas. Pelo menos a justificativa mais divulgada. Resolver esses problemas. Porque os casais que sofrem essa situação de querer um filho e não ter, realmente apresentam, às vezes, um sofrimento muito intenso, né? Então, assim foi se desenvolvendo a reprodução assistida, inicialmente independente de idade, o casal que não consegue ter filho, e a primeira criança nasceu nos anos 78, mais ou menos, a Louise Brown, na Inglaterra, e ela própria agora tem um outro filho, né? Teve. Mas foi a primeira criança que veio da reprodução assistida. O bebê de proveta. O chamado bebê de proveta. Sim. Né? Ou fecundação in vitro, porque é feito lá no laboratório e depois o embriãozinho é colocado dentro do útero. Todos os termos é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Sim. Bem, Padre Rafael, e o que a Igreja pensa e diz sobre esse bebê de proveta, a fecundação in vitro, esta reprodução artificial? Bom, é muito importante que a gente coloque primeiro que a Igreja tenta se colocar também diante do sofrimento desses casais, como a doutora colocava agora há pouco, né? Que não é uma exposição artificial, né? Teórica somente que a Igreja faz quando ela vai discorrer sobre o assunto, mas ela vai também aprofundar, buscar os especialistas no tema para poder se posicionar a partir de um ponto de vista ético, tá?
que é muito importante a gente colocar, porque às vezes as pessoas vão dizer, mas é um ponto de vista religioso. Para nós é um ponto de vista ético, refletindo sobre o ato em si, sobre a forma como a técnica é empregada, que a igreja vai refletir. Então, o que acontece é que a técnica de reprodução assistida, ela faz uma dissociação entre o ato conjugal, a união do homem e da mulher, e a procriação. Então, essa dissociação entre o ato conjugal, primeiro que ela já faz uma dissociação no próprio ato conjugal. Tá? Então, o homem e a mulher já são separados, digamos assim, nessa procriação, nessa gestação. Então, aí já tem uma dificuldade para nós, né? Porque a igreja percebe que é próprio do homem e da mulher se unirem e é próprio também da geração que essa geração venha desta união natural do homem e da mulher. Mas ela vai também dizer que tudo aquilo que possa contribuir para que de fato haja uma concepção através do ato conjugal, ou seja, toda técnica, toda terapia que possa contribuir no próprio ato, através do próprio ato conjugal, ela é válida, ela é lícita, desculpa, mas na medida em que as técnicas dissociam o ato conjugal, ou seja, vão fazer uma reprodução fora de um ato conjugal, aí há uma dificuldade ética. Isto significa que a igreja não aceita a fecundação artificial, a reprodução assistida. Exato. Aí a gente pode ver isso nos documentos como, por exemplo, a Donum Vitae, de 1987, e mais recentemente, num documento, os dois são chamados de instruções, né? Instrução da Congregação para a Doutrina da Fé. O mais recente é o documento Dignitas Personae, que retoma um pouco a posição da Donum Vitae e repete isso que eu acabei de dizer. Tentei explicar de uma forma mais abrangente, né? O documento vai também expor todos esses detalhes. Na prática, chega um casal, inclusive frequentador da igreja, e diz: padre, nós estamos com dificuldade, queríamos fazer uma reprodução assistida. O que diz um sacerdote é um casal que percebe, há um casal desses que o mesmo sacerdote percebe o sofrimento, a dor, e vê neles ali o grande desejo de maternidade e paternidade, mas o que diz a igreja a eles numa hora como esta? Em primeiro lugar, acolhê-los, né, com toda a caridade, toda a bondade, misericórdia. E antes disso, é preciso fazer uma ressalva, um parêntese, que seria a necessidade dos sacerdotes, em primeiro lugar, buscar uma formação, que nós temos uma necessidade muito grande. E não só sacerdotes, como os próprios leigos também. Tornar mais acessível todo esse conteúdo do qual eu falava agora e outros textos também de especialistas na área, para a gente se formar um pouco mais. Depois, de fato, acompanhando o casal, o sacerdote vai receber o momento em que ele pode estar orientando de uma forma mais ética, e aí nós conversávamos hoje um pouquinho sobre isso. Existem algumas técnicas que são mais eticamente aceitáveis, né? Para tentar ajudar aquele casal. Os próprios métodos naturais podem auxiliar, né? E muitos casais desconhecem os métodos naturais. Às vezes o problema da infertilidade do casal está no fato de que o período fértil da mulher é bem curtinho. Não é isso, doutora? E com o planejamento natural da família, com os métodos naturais, a mulher pode descobrir isso mais facilmente e vir a engravidar. E às vezes isso é desconhecido, muitas vezes é desconhecido, e se for diretamente num tratamento de reprodução assistida, talvez isso nem vai ser avaliado. Vamos direto para a reprodução, tá? Então, há uma necessidade de se acompanhar criteriosamente, né, com muita caridade, muita paciência, mas, ao mesmo tempo, de se dizer a verdade. A gente não vai se omitir nisso. Agora, é claro que depois a última decisão é do casal, né? A igreja não vai amarrar ninguém, mas o casal também, diante da escolha ética que ele deve fazer, cabe a ele, cabe a si mesmo tomar uma decisão. Chega-se a um ponto crucial de o casal dizer: olha, eu estou com a igreja e entendo... Mas a minha vida pessoal mando eu. Exato, isso acontece, né? Pode Agora, acontecer. sabe, eu queria completar isso que o padre, com licença, porque ele está colocando a necessidade do sacerdote se preparar.
Na bioética personalista, interessa a intenção, sem dúvida, o meio que vai se usar para o ato e o fim e as consequências, né? Você diz assim, o casal pode dizer, como a gente se ama muito e a gente só quer um filho para a gente amar muito, vamos até entregar para Deus esse filho. Então, parece que a intenção parece completamente pura e certa, é só o amor. Mas e mesmo que fosse, o fim é ter um filho, parece ser bom, mas no momento em que você diz qualquer meio vale para conseguir esse fim, você já está usando a criança como algo que você tem direito. E a criança nunca é meio para nada. Para você se realizar como mãe e pai, a criança não pode ser simplesmente algo para você se realizar. Então, como estrutura de pessoa, como maturidade afetiva, está errado esse. Eu só vou me realizar se eu tiver um filho, eu sou infeliz, porque a fecundidade ampla, sim, como a gente falava, mas não um filho de carne e osso como uma obrigação, né? Isso é diferente. E quando se analisa a intencionalidade, muitas vezes, então, se percebe que existe uma sensação de direito sobre outra pessoa. Agora, o meio é pouco conhecido. O meio da reprodução assistida traz muito risco para a própria mulher e para a criança gerada. Atualmente, nós temos pouco acompanhamento ainda das crianças geradas pela reprodução assistida, porque em medicina você precisa de mais de 50 anos para acompanhar, inclusive nos filhos dos filhos gerados dessa forma, né? Mas na mulher, ela passa por manipulações hormonais, etc., que para começar adiantam a menopausa, porque quando ela é forçada a ovular 10 óvulos, ela já adiantou 10 meses, 1 ano a sua menopausa. E ela é bombardeada por hormônios que a prejudicam, além do efeito do momento que pode ter. Existem outras consequências, inclusive, na vida do casal? Eu digo alguma consequência futura no relacionamento matrimonial de um casal que teve filho através de reprodução assistida? Biológica, que eu saiba, não, mas é comum dificuldades de relacionamento, porque quando existe a infertilidade ou a esterilidade, já existe a tendência a dizer a culpa é sua, a culpa é minha, é sua, tal. E depois, um filho assim, gerado quase como uma solução para uma grande ansiedade, um grande desejo. Muitas vezes, não é regra, hein? Mas muitas vezes traz dificuldade no relacionamento conjugal e não é raro uma supervalorização, uma supercentralização de atenções na criança que atrapalha o relacionamento conjugal. Padre Rafael, e como olhar depois para um bebê de proveta? Um bebê fruto de uma reprodução assistida. Uma criança que depois já se torna um adulto, como nós já temos hoje alguns, né, doutora? De fato, essa criança deve ser acolhida totalmente, né? Nesse ponto, se ali existe, né, um novo ser, né, nós temos que acolhê-lo com tudo de bom que nós temos. Isso daí sem sombra de dúvidas, né? Eu até conheço pessoas muito próximas, conheço até crianças, né, que foram geradas desse modo, e isso não pode fazer com que nós criemos uma barreira. Até mesmo quanto à questão do batismo, quando um casal que veio a realizar uma reprodução assistida, que depois se volta para a igreja para pedir, né, o batismo para aquela criança, a gente vai procurar, orientar, acompanhar. É claro, se a gente puder esclarecer o casal também naquilo que foi de uma maneira muito cautelosa também, naquilo que foi realizado para se gerar essa criança, a gente vai procurar fazê-lo também, mas ao mesmo tempo acolher essa nova vida, que de fato não pode ser penalizada, né? Pelo contrário, ela deve ser acolhida da melhor maneira possível. Eu outro dia escutei alguém dizer assim: filho nunca é um direito de pai ou de mãe, é um dom de Deus. E Deus o concede a quem Ele quer. E se Ele não concede a alguém, esse alguém será feliz intensamente, se assim entender também o desígnio de Deus. Não é? Bom, eu quero agradecer aqui a presença da doutora. Mas eu preciso só anunciar, por favor, um outro programa, que as consequências da fertilização in vitro são muito graves, de um modo geral, não só para o casal,
mas a fertilização assistida ou artificial realmente leva a ver a criança como um objeto, como uma coisa encomendada. Então saiu agora na Super Interessante os bebês programados, ou então eu vou ter um filho encomendado, que não veio espontaneamente, mas para curar o outro. Quer dizer, a criança passa a ser um meio. Isso nunca a pessoa pode ser um meio. Além de abrir possibilidades de experiências e manipulações incontáveis que valem um programa. Né? Nesse sentido até, né, se fala até do filho que é encomendado para atender a necessidade de uma outra criança, como a gente viu recentemente também no Brasil, se tem chamado de bebê medicamentos, né? Agora, quanto a isso, justamente existem esforços que estão sendo feitos justamente para tentar ajudar os casais que atravessam a dificuldade da infertilidade de uma maneira mais saudável. Há experiências nos Estados Unidos, há experiências na Europa e é algo que a gente precisa desenvolver mais no Brasil. Né? Para que, de fato, não se contorne o problema da infertilidade, que é o que faz, muitas vezes, a técnica de reprodução assistida, que ela contorna a raiz do problema, mas ir justamente às causas e propor técnicas, de fato, que sejam mais saudáveis para a mulher. Que são de tratamento que e são não de tratamento. de fertilização. Exatamente. Olha, este assunto rende e você encontra um conteúdo exclusivo na internet, como já está aparecendo. Só quero terminar apresentando o livro que o Padre Rafael nos trouxe aqui, é o Léxico, Termos Ambíguos e Discutidos sobre Família, Vida e Questões Éticas. A gente tem aqui neste léxico, ali, por exemplo, o assunto de hoje que a gente acaba de abordar aqui também no programa. Obrigado, doutora Elizabeth. Obrigado, Padre Rafael. Prazer tê-los aqui. Obrigado, Ronaldo. Na próxima semana nos encontraremos novamente aqui no Além da Notícia com outro assunto que certamente você vai gostar muito. Até lá e uma boa semana.